Olá, você que acompanha o programa Nilce Gouveia e o programa Juventude Gospel da Rádio Cuiabana. Nós estamos aqui hoje na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro e claro que está comigo também ela, Luciana, da revista Cenário Rio. É uma grande revista aqui do Rio de Janeiro. Olha que honra! E mostrando para você o que é a potência da Catedral Presbiteriana, não é, Lu? É verdade, você acompanha a revista Cenário Rio e nós mostramos todos os cenários do Rio de Janeiro e hoje vai ser fantástico. Pessoal, você não faz a ideia a felicidade que eu estou sentindo de estar hoje aqui na Catedral Presbiteriana, que é localizada no coração aqui do Rio de Janeiro. E eu tenho a honra de receber aqui no programa Nilce Gouveia e no programa Juventude Gospel e no Cenário Rio, tá? Que é uma revista muito importante aqui do Rio de Janeiro, representada pela Luciana. E eu estou aqui com o pastor Isaías. Tudo bom, pastor? Tudo bem, é um prazer falar com vocês, uma alegria imensa em poder falar da nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja tradicional, muito antiga. Nós já estamos há 163 anos aqui no centro da cidade e a igreja foi organizada em 12 de janeiro de 1862. Então nós temos uma longa jornada de fé. O missionário Ashbel Green Simonton, um jovem que veio dos Estados Unidos, e ele inaugurou a nossa igreja, na época com apenas 2 membros. Um era português e o outro era norte-americano. Então, ele teve o privilégio e a alegria de iniciar a primeira igreja presbiteriana do Brasil, que hoje é chamada Catedral Presbiteriana do Rio. Mas que honra, gente! Mas olha só, antes de contar mais dessa história brilhante, da gente mostrar para você como é que é aqui a estrutura, o museu também, gente, você não pode sair daí porque a gente vai mostrar praticamente tudo para você. Eu já quero que o pastor anuncie aqui de primeira mão os dias de cultos, a escola dominical, tudo que acontece aqui durante a semana. Tá bom, pastor? A nossa igreja é muito dinâmica, tem muitas atividades durante a semana, porque os departamentos, as sociedades internas se reúnem durante a semana. Então, de domingo a domingo, nós temos reuniões aqui. Na quinta-feira, nós temos o estudo bíblico e atualmente estamos estudando a pessoa e a obra do Espírito Santo. No domingo, nós temos atualmente 2 cultos. Um de 10h30, que é o culto maior da igreja, comportando cerca de 700, 800 pessoas, e à noite, às 18 horas, com cerca de 250, 300 pessoas. Durante a semana, eu já disse que nós temos várias reuniões,
Mas no domingo nós temos também a escola dominical com classes variadas e temos todo um departamento infantil, começando com o berçário e se estendendo a várias faixas etárias. Então temos classe para adultos, para crianças, para adolescentes, para jovens, para todas as faixas etárias. E ainda temos a classe preparatória, que é para os novos convertidos, para aqueles que desejam se tornar membros da nossa igreja. Mas que incrível, pastor! E eu já vim aqui no culto, já tive essa honra e tenho coral espetacular, né, que é uma maravilha. E aqui não tem desculpa, gente. Você viu aí os dias de culto, você deve vir aqui porque você realmente vai ser muito bem recebido. Fale um pouquinho sobre coral, alguma vertente, assim, eu vejo que as crianças daqui são muito entusiasmadas também, servindo ao Senhor na hora do culto oficial aos domingos. Nós temos um UCP que também é muito ativa, inclusive na próxima quinta-feira, cerca de 70 crianças estarão se direcionando ao nosso acampamento. Nós temos na primeira cidade de São Paulo, Bananal, um acampamento que comporta 150 pessoas. Então as nossas crianças fazem 2 acampamentos por ano. Quinta-feira elas estarão se dirigindo ao acampamento. E no domingo elas têm, além da escola dominical, com várias classes, de acordo com a faixa etária, elas têm também à noite a reunião da UCP. Então temos a UCP organizada, União de Crianças Presbiterianas, e elas têm atividade todo domingo, com lições especiais para crianças, muita música, várias atividades. Temos também os adolescentes organizados, cerca de 50 adolescentes fazem parte da nossa UPA, União Presbiteriana de Adolescentes. E eles são muito dinâmicos também. Eles têm reunião no domingo à tarde, eles têm 2 acampamentos anuais, né, que fazem lá em Bananal. O nosso acampamento é chamado Vale de Bênção. É um belo acampamento. E temos a nossa UMP. É uma das UMPs mais antigas do Brasil. Nós temos registrados cerca de 70 jovens, mas a igreja deve ter mais de 200 jovens. Tá? E eles são muito dinâmicos. Tem reuniões toda sexta-feira, é um culto semanal dirigido pelos jovens, onde eles cantam, adoram ao Senhor. Tem pastores jovens pregando e também fazem 2 acampamentos durante o ano. A igreja é muito dinâmica. Aí temos o nosso conselho, que é composto por 22 presbíteros e 4 pastores. O nosso pastor efetivo é o reverendo
Renato Porpino, que está atualmente de licença médica para tratamento de saúde. Aí temos 3 pastores auxiliares e temos o pastor emérito, que é o reverendo Guilhermino Cunha. Temos possivelmente a junta diaconal mais antiga do Brasil, né? Com mais de 100 anos. Os diáconos são jovens, mas a junta diaconal já tem mais de 100 anos. Interessante, né? Não é? Atualmente ela tem 40 diáconos. Já teve 60. Atualmente ela tem 40 diáconos. E é uma junta muito dinâmica que abençoa muito a igreja na área de ordem no culto e também de assistência social. E tem também encontro de casais, que nós conhecemos uma pessoa daqui, né? Que estava movimentando. Nós temos o chamado Encontro de Casais com Cristo. É um departamento da igreja que faz um bom trabalho exclusivamente com casais. Mais de 1.200 casais já participaram, porque este movimento ele tem atividades mensais aqui na igreja e tem 2 encontros feitos também em nosso acampamento no final de semana para casais. Então é um trabalho muito dinâmico, muito abençoador e é um trabalho também que alcança muitas famílias. Então visa a restauração de casamentos, a melhora de casamentos e também a restauração de famílias inteiras. A nossa igreja já recebeu várias famílias, vários casais que vieram através do trabalho do encontro de casais com Cristo. É um movimento muito abençoado e muito abençoador aqui em nossa igreja. E ele já tem mais de 30 anos. Que maravilha! Em se tratando dessa arquitetura, né, a igreja ela consegue manter, né, a mesma estrutura de sempre, só que tem uma mistura aí de contemporaneidade mas preserva também uma estrutura assim, de estilo europeu. É fácil continuar mantendo, pastor, todo esse tempo? Não é simples, não é fácil. A nossa igreja, durante o Império, ela funcionava num salão, porque as igrejas protestantes, né, evangélicas, na época do Império, não podiam ter um templo que caracterizasse uma igreja protestante. A religião oficial era a católica, por isso as igrejas protestantes não podiam construir seu templo. Quando veio a República, então a nossa igreja teve a iniciativa de construir, né, esta catedral nos moldes europeus. Então, o engenheiro no caso, o arquiteto que projetou a igreja e o engenheiro que a construiu, eles se basearam nas catedrais europeias. E ela foi erigida no estilo neogótico. Um templo muito bonito, muito aprazível, muito raro também no Brasil, né? É a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Isso. E também eu creio que ela seja a primeira ou a segunda, né, neogótica em todo o Brasil.
que nós temos poucas. Tá? Então, esse templo que nós temos aí, especialmente a forma de catedral, foi construída, tá? Esta forma, no pastorado do reverendo Matatias Gomes dos Santos. É aquele que nós temos, né? A escultura dele ali, pregando para um auditório, né? Para uma igreja. Agora, aquela pergunta que não quer calar. É uma pergunta mais intimista. Pastor Isaías estava conversando aqui nos bastidores que ele não é daqui do Rio de Janeiro e já está aqui há bastante tempo. Como é que é o seu sentimento? Como é que o Senhor lida assim em estar à frente do trabalho aqui na catedral? Eu sou pastor há 47 anos. Comecei muito cedo, com 25 anos. Eu sou de Recife, a bela Veneza brasileira. Iniciei o meu ministério em Natal, fui pastor lá durante 10 anos. Depois pastoreei em Minas Gerais, Ipatinga, próximo a Governador Valadares, e já estou aqui no Rio há 32 anos. Eu me sinto privilegiado, primeiro em fazer parte do ministério do reverendo Guilhermino Cunha, que foi pastor aqui durante 34 anos e atualmente é pastor emérito. Trabalhei com ele durante 22 anos, anos abençoados, muito felizes. E eu me sinto honrado em trabalhar na Igreja Mãe, a Catedral Presbiteriana. Apesar de ser uma igreja tradicional, é uma igreja muito comunicativa, muito acolhedora. Eu diria, é uma igreja de famílias. E nós temos em nossos cultos, geralmente o culto da manhã, de 10h30, é um culto mais tradicional, com a participação do coral Canuto Regis. Mas à noite nós temos cultos assim, mais contemporâneos, com grupos de louvor, adorando ao Senhor. Então, nós somos uma igreja de coração e de portas abertas. Sabe o que eu achei interessante, pastor Isaías? Quando nós viemos aqui, todo mundo dobra o joelho para aquele momento de intercessão, de adoração a Deus, né? Eu achei muito incrível isso. Então faz parte de todo e qualquer culto, dia de domingo, né? A igreja já está acostumada, né? Com aquele momento de contrição e intercessão. Então todos se ajoelham para orar, para buscar ao Senhor. E a nossa igreja geralmente recebe muito bem os visitantes, que nos dão privilégios. Todo domingo, praticamente, a igreja recebe visitantes. Por isso, você, quando vier ao Rio de Janeiro, nos dê o privilégio da presença aqui em nossa igreja. Você vai gostar. Nós vamos juntos adorar ao Deus Pai, Deus Filho
e Deus Espírito Santo. Nós somos uma igreja missionária e também uma igreja adoradora. Você vai se sentir muito bem entre nós. Agora, pastor, tem um jardim muito bem cuidado e lindo, e lá junto tem algumas estátuas, né, muito marcantes, que tem aquelas tipo realizações de pregações, e você já pode olhar aí quem está mostrando para você. Fale um pouquinho sobre essas estátuas. Elas foram idealizadas pelo reverendo Guilhermino Cunha e foram esculpidas por Joás Passos. Ele é filho, né, de uma senhora que já é falecida e era membro aqui da nossa igreja. Essa praça aí fora, a prefeitura deu o nome de Reverendo Matatias Gomes dos Santos. É uma praça da prefeitura sob os cuidados da igreja. Então, é a igreja quem toma conta, quem cuida dessa praça. Nós temos monumentos escultóricos, como o reverendo Guilhermino falava, né? Ele dizia que não era estátua, né? Mas eram monumentos escultóricos. Ele dava um nome assim, erudito, né? Então nós temos ali, no canto, o reverendo Matatias Gomes dos Santos, que fez a nossa catedral, e tem um auditório ali representando a igreja. Ele está pregando a palavra de Deus. Mais à frente, nós temos dois pastores calvinistas que vieram ao Brasil e eles celebraram a primeira ceia protestante aqui no Brasil. Antes só havia a Eucaristia católica. Quando eles chegaram aqui ao Brasil, eles celebraram a ceia protestante, ou seja, ministraram o pão, que representa o corpo de Cristo, e ministraram o vinho, que representa o sangue de Cristo, derramado pelos salvos, pelos eleitos, lá na cruz do Calvário. Eles eram calvinistas que vieram da França para trazer o evangelho aqui ao Brasil. E, inclusive, este grupo que veio, né, foi martirizado aqui na Baía de Guanabara. Há uma história muito interessante sobre eles. Mas, aqui à frente, nós temos a escultura de Simonton e da sua esposa Helen Murdoch. Simonton chegou aqui no Brasil muito novo, antes de completar 30 anos, e realizou um trabalho maravilhoso. Nesses 8 anos em que ele ficou aqui no Brasil, ele inaugurou a primeira igreja presbiteriana, ele inaugurou um seminário chamado Seminário Centenário, com 4 seminaristas que se tornaram pastores depois. Ele fundou o primeiro jornal evangélico ilustrado. Então, algo inédito aqui no Brasil. E participou da organização do primeiro presbitério do Rio
de Janeiro, com 3 igrejas na época. Então, um trabalho fabuloso, né? Ele também realizou escola dominical. No início, ele ensinava inglês para aprender a língua portuguesa. E rapidamente aprendeu português e passou a ensinar e a pregar na nossa língua, no nosso idioma. Que história, gente, essa matéria vai render. Olha que as escolas os alunos vão aproveitar bastante desse documentário. Pastor, como sendo um patrimônio do estado do Rio de Janeiro, como é que são as visitas? É aberto, em horários comerciais? Como é que funciona essa parte de visitas? A nossa igreja, por ser um patrimônio muito antigo, e está localizado aqui no chamado Corredor Cultural, então ela já foi tombada. No momento, nós estamos em obras. A igreja está sendo reformada, porque só as autoridades estaduais podem fazer isso, porque ela é um patrimônio tombado. Então, por enquanto, as visitas durante a semana estão suspensas, porque nós temos andaimes, o pessoal trabalhando, então ficaria até perigoso, né? Mas nos domingos nós recebemos visitas normais. Que legal. Cremos que logo, né, estaremos liberando para as visitas semanais. E nós temos muitas caravanas, inclusive de escolas particulares, de escolas estaduais, de escolas municipais, que geralmente na área de história vem com o professor, né, da matéria, trazendo os alunos para mostrar a nossa igreja, e geralmente nós temos alguém da igreja que serve de guia, falando, né, sobre a nossa igreja, a sua história e as suas atividades. Você não está entendendo. Agora nós vamos para um outro lugar para mostrar para você a grandiosidade de tudo que ele falou que nós temos por aqui. Vem comigo! Agora vamos entrar no museu e estou aqui com o meu guia que vai mostrar tudo pra gente. Se apresenta, por favor. Bom, meu nome é Charles Matos, eu sou gerente operacional aqui da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro e na verdade nós já adentramos ao museu, começando aqui com a parte aqui onde há umas placas aqui homenageando aos membros da igreja que completaram 100 anos de vida e algumas honrarias que a igreja recebeu ao longo dos seus mais de 160 anos de história. E ele vai ser quem vai contar tudo pra gente sobre o museu, então vamos ficar atentos, vem com a gente. Conta pra gente um pouco dessa história. Então, aqui a gente começa no museu, os visitantes quando adentram aqui ao museu, eles já iniciam olhando para esse grande painel que está aqui à frente de vocês, onde há uma linha do tempo, mostrando para a gente, desde a chegada de Simon com o presbiterianismo no Brasil, até a comemoração dos 150 anos da igreja, que é a exposição que nós temos hoje. Hoje a igreja tem 163 anos, mas os 150 anos da igreja, o sesquicentenário da igreja, foi um período muito marcante para a igreja, onde nós inclusive tivemos a presença
do presidente da República aqui na nossa igreja, mostrando a importância e a relevância do presbiterianismo para o Brasil. Cada livro desse é um livro da Bíblia. Então, onde a gente tem muitos visitantes que vêm aqui, fazem questão de olhar esses livros. Muitos deles pedem também, a gente abre, dá acesso para que eles possam ver a Bíblia em Braille, a primeira Bíblia em Braille nas Américas. Aqui tem alguns ornatos que foram centenários também, feitos pela nossa Sociedade Auxiliadora Feminina, né, daqui da Igreja Presbiteriana do Rio. A gente passa aqui por alguns itens, né, do nosso coral também, Coral Canuto Regis, que há mais de 90 anos canta ininterruptamente nos nossos cultos das 10h30 aos domingos, né? Então é um coral nosso histórico também aqui. E aqui é a galeria dos pastores eleitos da igreja, desta igreja, da catedral até o mandato do reverendo Guilhermino, que foi um mandato de 150 anos da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, né? Hoje nosso pastor efetivo é o reverendo Renato Corpino, né? Mas aqui a exposição vai até o mandato do reverendo Guilhermino Cunha. E aqui são as igrejas filhas que nós chamamos, né? Que são as igrejas plantadas pela Catedral Presbiteriana do Rio. São todas as igrejas que nós plantamos, né? E delas surgiram outras igrejas presbiterianas e tantas outras espalhadas pelo Brasil aí. Essas igrejas são as igrejas de vários lugares do Brasil. São igrejas de vários lugares do Brasil, são igrejas filhas, plantadas por esta igreja. E delas surgiram outras igrejas, né? Mas essas são as chamadas igrejas filhas. Passando aqui, a gente tem os restos mortais de Helen Simonton, que o Simonton foi quem trouxe o presbiterianismo para o Brasil, o missionário americano que trouxe o presbiterianismo para o Brasil. E aqui estão os restos mortais da esposa dele. O de Simonton se encontra, se eu não me engano, na Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, né? Então, antes ficava no cemitério dos ingleses, de lá trouxeram para cá, para a Catedral Presbiteriana do Rio. Assim como lá na frente vocês observaram a entrada logo na entrada, 2 jarros grandes, aqui tem alguns itens que foram utilizados durante anos na igreja, na época de pastores, dos pastores efetivos mais antigos, como Matatias, como o próprio Álvaro Reis também, e foram utilizados no templo ou como material para uso de Santa Ceia, material para uso de culto da igreja, né? Muito interessante. E de quem foi essa ideia de começar a construção do templo? Desse museu? O templo, o museu, ele surgiu no mandato do reverendo Guilhermino Cunha, né? Aqui, inclusive na linha histórica, ele vem dizendo ali o período ali da fundação, da construção do museu, né? E a igreja, nesse estilo neogótico que temos hoje, foi já no mandato do reverendo Matatias Gomes dos Santos, que foi pastor efetivo aqui, e inclusive há um monumento na nossa praça com o nome dele. O nome da praça é Reverendo Matatias Gomes dos Santos, um monumento trazendo à memória ali o pregador, né? Um grupo escultórico onde o pastor pregando com a membresia ali participando do culto. Então, aqui são peças também ligadas, são broches, pins, material feito pela Igreja Presbiteriana do Rio e Igreja Presbiteriana do Brasil, em acampamento, nos 50 anos de alguma sociedade interna, por exemplo, da UPH, aos 50 anos eles fizeram ali uma medalha, enfim. Há material também aqui no museu da obra, porque a obra ela se iniciou aqui no mandato do reverendo Matatias, se eu não me engano, na década de 30, a inauguração parcial das obras de construção do templo da catedral, no mandato do Matatias. Mas ela só veio a terminar, a ser concluída no mandato do reverendo Guilhermino Cunha.
então que foi ali, que foi até o ano de 2015 o mandato dele. E hoje a gente vive um processo de restauração da fachada. Vocês viram que ao entorno dela a gente está com andaimes, com telas, com todo um aparato de proteção, porque a obra já se iniciou. É uma obra muito, muito grande, né? E minuciosa, porque há ornatos, como vocês viram aqui, há inclusive aqui no museu ornatos que compõem a fachada da igreja, né? Então, basicamente é isso aí com relação ao templo. Então, conta pra gente dessa parte aqui que você falou, que é inclusive muito relevante, como tudo aqui, mas que fala, né, inclusive da presença da Casa da Moeda e também no Correio. Conta pra gente um pouco sobre essas peças. Então, a igreja, a igreja tem 163 anos. Ao longo desse período, né, de 50 em 50 anos, um presidente da República vinha à igreja a cada aniversário de 50 anos para homenagear a igreja, né? E nos 150 anos da igreja a gente teve a presença da prefeitura, do estado, do governo federal aqui através do presidente da República e também da participação dos Correios e da Casa da Moeda. E eles lançaram um selo comemorativo e a medalha em homenagem aos 150 anos da igreja. Foi um marco para a igreja, né? Um marco para a Igreja Presbiteriana do Rio e para a Igreja Presbiteriana do Brasil. E fala pra gente um pouquinho do que significa esses ornatos. Então, aqui são algumas peças, né? Alguns ornatos que compõem a fachada da igreja, né? Como eu coloquei, ao longo dos anos, a igreja ela teve algumas faces, né? Ela teve um período sem a torre, teve um período com torres sem os seus ornatos, torres com 4 lados, mas esse não era o projeto original. Quando a igreja ela completou o seu projeto original, a gente fez questão de guardar parte desses ornatos. A gente tem os moldes de que foram projetados esses ornatos, que hoje, inclusive, são usados na obra de restauração da fachada. Então, é um pouco da história da igreja que passa por aqui. E assim, é muito tocante, inclusive, ver cada detalhe que vocês colocaram e deixaram registrado, até para que continue a história sem realmente que se perca os detalhes, né? Como você falou, é um material utilizado para fazer da mesma forma, então mesmo passando anos e décadas e centenários, mesmo assim vocês conseguem manter a essência. Esse foi também um dos objetivos? Sem dúvida, sem dúvida. A igreja é uma igreja tradicional, mas que ela também, ao longo dos anos, ela vem acompanhando a modernidade. Ela é uma igreja reformada, sempre se reformando, dizia muito o reverendo Guilhermino Cunha. E a gente continua assim, né? Para que a história permaneça, para que as pessoas... O museu, a nossa igreja é uma igreja de portas abertas, o museu também é aberto ao público, sem qualquer tipo de custo. A pessoa pode vir, pode visitar e conhecer um pouco da história da igreja. A história da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela passa pela Catedral Presbiteriana do Rio, que é a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Então, há um ponto turístico, inclusive, que você que está no Rio, não conhece ainda, você que veio passear no Rio, que vier passear no Rio, pode vir. Fala pra gente um pouquinho das datas, quais os dias na semana, tem horário para as pessoas virem? Então, a igreja, os cultos dominicais, eles funcionam aqui aos domingos pela manhã, às 10h30, à noite, no domingo, às 19 horas, e durante a semana nós temos estudos bíblicos aqui também, às quintas-feiras. O museu está aberto também de segunda a sexta-feira, aos sábados até às 14 horas, de segunda a sexta-feira, de 9 às 18 horas, e aos sábados de 8 às 14 horas. Está aberto ao público aqui, dá para visitação. E precisa fazer algum agendamento, alguma coisa? É bom, normalmente a gente, principalmente depois da pandemia, né, a gente começou a tratar mais por agendamento.
principalmente para grupos, né? Para pessoas que venham aqui apenas de passagem, individualmente, o museu está aberto, ele não tem a visita guiada, mas para quem faz o agendamento, para quem marca direitinho aqui, a gente consegue fazer a visita guiada com tranquilidade aqui, para conhecer um pouquinho da nossa história. Maravilha. E como que as pessoas fazem esse agendamento? Elas procuram onde? Quem? Então, elas podem estar ligando aqui para a igreja, o número é 3916-3850, ou mandando um e-mail para a secretaria da igreja, né? secretaria@catedralrio.org.br, ou diretamente para mim, charlesmatos@catedralrio.org.br. Então, você que deseja também fazer parte dessa história, conhecer um pouco, gente, é realmente assim edificante sentir, porque a gente sente, né, a presença de Deus, os detalhes. Eu já considero a igreja presbiteriana uma igreja de muito conteúdo, uma igreja bem enraizada na palavra, e quando você vem para o museu e consegue ver cada detalhe, realmente a gente consegue entender o porquê que essa igreja é uma igreja tradicional, mas como foi falado, é uma igreja que está a cada dia se inovando e trazendo mais a presença de Deus para as pessoas. Então você quer sentir isso também, conhecer um pouco mais, vem com a gente, faça o agendamento e traga o grupo para cá também para você viver essa experiência. Então aqui são as colunas, né? Aqui é um livro bem interessante que conta um pouco do projeto da construção do templo nesse estilo neogótico que é hoje. É uma construção aí que levou aí muitos anos, né? Quase 100 anos, né? Para ficar no estilo que ela é hoje. A inauguração foi em 1900 e pouco, né? Porque a fundação ela foi começou a ser construída nesse estilo neogótico em 1934, se eu não me engano, no mandato do reverendo Matatias Gomes dos Santos. De lá para cá foi se denominando obra de igreja, né? Aquela coisa que vai. Depende. Então depende muito do orçamento, enfim. E ela veio a ser concluída com o reverendo Guilhermino, e hoje a gente passa por esse processo de restauração. Então agora nós vamos conhecer o templo, que é onde os membros se reúnem para adorar a Deus, para cultuar. Gente, é simplesmente maravilhoso. E mesmo com toda a reforma que está sendo feita, cada detalhe é assim incrível sentir, ver cada detalhe dos ornamentos da igreja. Ela se iniciou uma reforma e eles estão fazendo de uma forma bem minuciosa para ficar da forma original. Por enquanto, tem alguns equipamentos que foram colocados aqui, como o ventilador, que tiraram o ar, e algumas coisas, alguns fios, né, que estão à mostra, como foi falado, citado, para que essa reforma seja feita com eficácia. Daqui a uns 2 anos, mais ou menos, nós vamos voltar aqui para mostrar como ficou. A obra realmente está sendo feita da forma original. Então, vamos contemplar um pouco dessa maravilha aqui, gente. Que presença! E olha que interessante, gente. Aqui você vira para ajoelhar, orar, né? Que é realmente o que nós cristãos fazemos, né? Que quando nós estamos de joelho, nós colocamos muitas pessoas de pé. Então, é incrível. Volta. É tudo pensado com muito detalhe.
Fala pra gente um pouquinho sobre o templo. Então, a gente vinha contando aqui um pouco da história da igreja, né? A gente passou pela linha do templo, lá onde a gente mostra o templo antigo. Ele vem passando pelo processo de construção até o seu formato original, que, se eu não me engano, foi em 2008 que se concluiu a obra. Em 2008, o templo ele passa a ser considerado para o estado do Rio de Janeiro como patrimônio cultural do estado. E algumas questões importantes, assim, que de certa forma são relevantes, que para muitos turistas aqui no Rio de Janeiro, o templo ele acaba sendo o cartão de visita da cidade, porque muitos grupos turísticos da prefeitura, que vem aqui do estado do Rio de Janeiro, eles se concentram aqui na Praça Reverendo Matatias Gomes dos Santos, conhecem o templo para depois sair para os demais pontos turísticos da cidade. Então, para muitos turistas, o primeiro ponto de visitação é essa igreja. E como vocês mostraram, vocês veem os detalhes da obra, né? O cuidado com os bancos e os genuflexórios, para os membros poderem se ajoelhar e confessarem ali a sua fé, fazer sua oração. A gente tem aqui as colunas também, vocês verem os detalhes da obra de Ascânio Viana, né? Do arquiteto que construiu a igreja nesse estilo neogótico, um processo que é feito através de um processo de marmorização. Não é mármore, é um processo, é uma estética que é feita nas colunas para que ela tenha essa aparência de mármore. Tem todo um detalhe que traz uma clareza dentro do templo, né? E os membros acabam se sentindo muito bem, confortáveis aqui dentro da igreja. E eu estou curiosa para saber aonde fica o coral. Então, o coral, ele há mais de 90 anos, ele canta de forma ininterrupta, né? Durante os domingos, às 10h30 da manhã, que é nos nossos cultos dominical, da parte de cima, junto à Rosárcia, que tem para quem está do púlpito, está à frente de quem está do púlpito e de trás de quem está adentrando ao templo. Então, quem entra pelo templo e senta-se ao banco, quando olha para trás, vê lá de cima o nosso coral com a Rosárcia central ali no templo. Então vamos conhecer? Pastor Isaías, muito obrigada, viu, pela recepção. Foi melhor do que eu esperava. Uma alegria receber vocês aqui e conto com a presença de vocês ao vivo e em cores aqui. Uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente ver, perceber com os próprios olhos. Então aqui nós temos uma boa parte da história do cristianismo. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família e que tudo aquilo que nós falamos aqui seja edificante e motivador para a sua vida espiritual. Que Deus vos abençoe.
Até a próxima, se Deus quiser.